Então, a gente está aí com uma questão que fala o seguinte: assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais para os quais está definida a função f de x igual raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 5 dividido pela raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. Então, o que ele quer nessa questão é que a gente dê o domínio dessa função f de x. Ou seja, quais os valores de x possível, tá? Para que essa função f de x esteja definida. Então, ó o que ele diz aí na questão. Assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais. Números reais. Então, essa função f de x é uma função que leva dos reais nos reais. Ou seja, se a gente tivesse aqui dois diagramas, tá? Um que representasse o x e o outro que representasse o y. Esse x, esse conjunto x, seria o conjunto de todos os números reais. E esse y também seria o conjunto de todos os números reais. Então, aí dentro a gente tem o 1, a gente tem, por exemplo, o meio, a gente tem uma dízima, né? 0,333333. A gente tem raiz de 2 aí dentro, tá bom? A gente tem diversos números. Da mesma forma, no y, a gente também tem o 1, a gente também tem raiz de 2, tem raiz de 3, a gente tem 1/5, 1/4, 1/3, tudo isso está dentro do conjunto dos reais. Mas o que não está dentro do conjunto dos reais? A gente tem um conjunto, né, que ele é maior do que o conjunto dos reais, que se chama conjunto dos números complexos, tá? No qual os seus elementos são os números imaginários. Então, por exemplo, raiz de número negativo, vou botar aqui como exemplo, raiz de menos 1, ele não está contido no conjunto dos reais, ele está do lado de fora. Um outro exemplo é, se eu tivesse qualquer número real, por exemplo, a, que eu vou chamar de a, dividido por 0, por exemplo, isso também não está dentro dos reais. Na matemática, uma divisão por 0 a gente chama de indeterminada, beleza? Ela não está também no conjunto dos complexos que eu havia me referido. Dentro do conjunto dos complexos estão a raiz dos números negativos. Qualquer número real dividido por 0, a gente diz que é uma indeterminação. Então, a nossa função f de x, ela leva dos reais nos reais, tá bom? Não necessariamente desses números que estão aí nos dois diagramas, no outro número. Mas ela leva dos reais nos reais. Então, teria como levar um número, por exemplo, raiz de 2 no raiz de menos 1? Não. Por que não? Porque o raiz de menos 1 não está nos números reais. Então, ela só leva dos reais nos números reais. Ela não consegue levar dos reais num número não real. Tá bom? Então, agora a gente vai ver os valores de x possível para que essa função f esteja definida. Então, vou apagar aqui o nosso diagrama que eu havia feito. Tá? E agora a gente vai tentar resolver essa questão. A primeira coisa que eu falei é que não existe raiz de número negativo. Então, o nosso numerador, raiz de x ao quadrado menos 6x mais 5, ele não pode ser raiz de número negativo. Então, x ao quadrado menos 6x mais 5 não pode ser negativo. Tá? Ele não pode ser negativo. Então, vamos fazer uma análise de quando os valores de x, né, tornam essa expressão x ao quadrado menos 6x
mais 5, negativa. Vamos fazer essa análise. Para isso, a gente vai esboçar o gráfico de x ao quadrado menos 6x mais 5. Então vamos lá, para que a gente consiga esboçar o gráfico, o que a gente faz? Primeiro calcula as raízes. Quais são as raízes dessa função? Primeiro a gente usa a fórmula do delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta aí vai ser menos 6 ao quadrado, que dá 36, menos 4 vezes 1 vezes 5. Isso aqui vai ser 36 menos 20, que é igual a 16. E depois a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E aí a gente obtém dois resultados possíveis. O primeiro resultado eu vou chamar de x1. O x1 vai ser quem? Menos b. b era menos 6, então vai ficar menos 6, que é 6 positivo. Mais raiz de delta. Delta é 16. Raiz de 16 é 4. Sobre 2a. a vale 1, então aqui vai ficar sobre 2. 6 mais 4 dão 10, sobre 2 dão 5. E o nosso x2, que é o outro resultado, vai ser menos b, ou seja, menos 6, 6 positivo, menos raiz de delta, só que delta era 16, raiz de 16 é 4, sobre 2a, que no caso vai dar 2. 6 menos 4 dão 2, sobre 2 dão 1. Então agora, esboçando o gráfico dessa função, olha o que a gente vai obter. Vou aqui fazer o eixo y e o eixo x. X e y. Aqui está o meu ponto x igual a 1 e y igual a 0. E aqui está o meu ponto x igual a 5, y igual a 0. Se a gente olhar o valor de a dessa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 5, a gente vê que o a é positivo. Então a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Então a gente teria mais ou menos uma parábola nesse formato. E olhando agora para o gráfico, a gente vê o quê? Que os valores a partir de 1, ó, fazem essa função x ao quadrado menos 6x mais 5 serem negativos. Então todos os valores de x, né, que estão entre 1 e 5 fazem essa função aí, essa equação de segundo grau ser negativo aqui, ó. Basta que a gente encontre o valor aqui no eixo y. Todos os valores aqui, ó, que encostam nessa parte de baixo aí da parábola, eles são negativos. E como eu falei, não pode haver raiz de número negativo. Então, esse intervalo aberto em 1 e aberto em 5, por que aberto? Porque se a gente colocar o 1 lá na nossa equação de segundo grau, ela vai dar 0. Raiz de 0 vale? Raiz de 0 vale para o numerador. Se eu colocar o 5 lá na nossa equação de segundo grau, ele vai zerar a equação. Raiz de 0 vale para o numerador? Raiz de 0 vale para o numerador. Por isso que esse intervalo aí está aberto. Então, esse intervalo 1 e 5 não faz parte do domínio dessa função, tá? Outra coisa que não podia acontecer era o quê? O nosso denominador ser igual a 0. Então, essa raiz cúbica aí vai ser 0 quando a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4, for 0. Vamos ver quando ela é igual a 0. X ao quadrado menos 4 igual a 0. A gente vai ver quais valores de x fazem essa equação de segundo grau ser igual a 0. Vou passar o menos 4 para o outro lado positivo, né? Opa!
E aí ele vai ficar mais 4. E agora eu vou fazer a operação inversa da potenciação. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. Por que mais ou menos raiz de 4? Porque se eu colocar menos 2 ao quadrado, vai dar 4. E se eu colocar 2 ao quadrado, também dá 4. Por isso que entra esse mais ou menos. Então, o x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, os pontos x igual a menos 2 e o ponto x igual a 2 não fazem parte do domínio. Então, aqui, ó, eu teria o 2 e aqui eu tenho menos 2. Esses dois pontos aí não fazem parte do domínio. Não fazem parte do domínio. Beleza? Aqui, eu vou até escrever de uma outra forma. Estou apagando aqui. Tá? E olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma bolinha aberta. Porque a bola aberta representa o quê? Que tanto o 1 quanto o 5 fazem parte do domínio. Por isso que o intervalo está aberto em 1 e está aberto em 5. Já o menos 2 e o 2 não fazem parte. Outra coisa que vocês podem notar é que o 2 está dentro do intervalo aberto de 1 a 5. Se o 2 está dentro desse intervalo, então ele já não faria parte mesmo, tá? Então agora vamos ver qual é o nosso domínio, tá bom? Vamos ver qual é o domínio dessa função. Todos os valores aqui antes do menos 2, todos esses valores fazem parte do domínio, tá? Fazem parte do domínio. Então, quem é o domínio? Ele vem lá de menos infinito, tá? Até o menos 2. Aberto em menos 2. Por quê? Porque o menos 2 não faz parte do domínio. Depois disso, ele vai do menos 2 até o 1. Ele vai do menos 2 até o 1. Então, do aberto em menos 2 até o... Até menos 1 não, desculpa, até o 1, né? Fechado em 1, porque o 1 faz parte do domínio, também esse intervalo de menos 2 até 1 faz parte do domínio. Depois, a gente vê que a gente tem esse intervalo aí, ó, que eu vou grifar de azul, de 1 aberto até 5 aberto. Ele não faz parte do domínio. Não faz parte do domínio. O domínio continua depois do 5. Ele vai lá do 5 em diante. Então, ele vai fechado do 5 até o mais infinito. Ou seja, o nosso domínio é a união desses três intervalinhos que eu coloquei aí. É a união do intervalo de menos infinito até menos 2, com o intervalo de menos 2 até 1 fechado, união com 5 até infinito. Então, é a nossa alternativa B. Uma outra coisa para que vocês não se confundam é que, quando eu usei aqui, ó, a bola aberta e aqui a bola fechada, tá? Eu estava me referindo, na verdade, aos valores dos quais x não podia assumir, beleza? X não podia assumir esses valores, beleza? Então, aí, quando eu botei a bola aberta no 1, a bola aberta no 5 e a bola fechada no menos 2 e no 2, são os valores que x não poderia assumir, tá? São os intervalos no qual x não podem assumir. Qual é o intervalo que x não pode assumir? X não pode assumir o intervalo aberto de 1 até 5. E x não pode assumir os valores menos 2 e 2. Tá bom? Então, quando eu botei a bola aberta aí, foi para me referir aos valores que x não poderia assumir. Quais, então, os valores que x pode assumir? Aí eu coloquei aí esses três intervalos de preto, que no caso é o nosso domínio. Beleza?